Nós vamos ler juntos. A palavra, ela diz assim, Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ter, irmãos, uma palavra de oração. Pai Santo, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos em abrir as Escrituras e refletirmos, ó Pai. Precisamos do socorro do Teu Espírito para que Ele nos oriente nesta reflexão da Tua Palavra. Porque se Ele não trazer luz aos nossos corações e mentes, nós ficaremos, ó Pai, no escuro ainda. Pai, nós louvamos e agradecemos ao Senhor, porque Tu te revelas a nós pela Tua Palavra. O Senhor se manifesta a nós pela Tua Palavra. O Senhor é um Deus que se oculta, mas o Senhor se revela a todo aquele que o busca de todo o coração. O Senhor disse que se deixaria achar. Pai, nós estamos aqui ansiosamente sedentos para ouvir as Tuas comunicações para o Teu povo que se reúne nesse local. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua Palavra. Abençoa-nos com a vida de Cristo. Que Teu Espírito, ó Pai, faça com que realmente essas verdades que serão ministradas nesta oportunidade sejam todas elas imprimidas em nossas mentes, para que jamais elas venham sair. E nos edifique, Pai, e nos ajuda a crescer no Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos analisar hoje a importância de sermos maduros, de sermos filhos ruiós. A palavra ruiós é um filho maduro, um filho completo em Cristo Jesus. Temos dito que uma das grandes maldições da vida da igreja é a superficialidade. É nós não querermos crescer no Senhor. Irmão, se nós não crescermos, nós estamos de fato não trabalhando com o propósito eterno do Pai. O Pai tem um propósito eterno no qual Ele deseja fazer isso com a sua igreja. Mas Ele não pode dispensar nenhum dos seus projetos, dos seus planos, a homens e mulheres que não se desenvolveram espiritualmente, que não cresceram no Senhor. Então, nós seremos então apenas crianças. Nós sabemos que nós não podemos contar com crianças para realizar uma obra que seja grande. Você não vai poder pegar uma criança, colocar ela num trator, numa colheitadeira e pedir para que ela colha, né? Arrumar aí um caminhão, um carro. Não tem possibilidade, tem que ser pessoas preparadas para isso. Então, irmãos, o desejo do Pai é que nós saiamos do nosso jardim de infância, saiamos do nosso berço, né, de meninice e avançamos um pouquinho mais para o crescimento espiritual. O Pai quer homens e mulheres maduros, que se pareçam com seu Filho. Jesus, se vocês analisarem o Evangelho de Lucas, a palavra vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele crescia e se fortalecia. Ele crescia em sabedoria, em estatura e graça, primeiro diante de Deus e depois também diante dos homens. Agora, irmãos, o nosso crescimento tem sido uma busca de maturidade espiritual. Será que nós sabemos julgar todas as coisas, irmãos, com a sabedoria e com o discernimento que Deus nos dá para nós? Será que no nosso meio existem irmãos e irmãs que podem julgar o povo de Deus? Porque, irmãos, quando de fato não há isto no meio do povo de Deus, nós sempre vamos recorrer à jurisdição mundanas. Deixa eu explicar para vocês de uma outra forma. O apóstolo Paulo, ele diz assim: em muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, nós então iremos nos confrontar e defrontar com muitas situações penosas. Situações que, ainda que nós seremos injustiçados, nunca podemos partir para o revide. Eu vou mostrar que eu estou certo. Em muitos casos, não todos, mas apóstolo Paulo, a orientação do Espírito através do apóstolo Paulo é essa aqui: irmãos, que vocês sofram a injustiça.
Porque se nós não sofrermos a injustiça, nós vamos para o revide, aí está lá, os filhos de Deus nos tribunais, sendo julgados por um tribunal humano, sendo que nós somos o povo de Deus, temos um juiz que é Cristo, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é soberano, que sabe todas as coisas. Então por que não sofrer a injustiça? E quando nós sofremos uma injustiça, e ninguém vai sofrer uma injustiça se não for maduro, porque uma criança, quando você toma o pirulito dela, ela fica muito brava. Quando você toma o brinquedinho dela, ela chora, esperneia, ela quer aquilo. Às vezes com nós acontece o mesmo. Quando rouba algo de nós, né? Que às vezes Deus permitiu para que então a gente venha amadurecer por aquilo, a gente sempre reprova, irmãos. A gente sempre já ficamos com a tromba de elefante já grande, nós fazemos bico, então são crianças, né? Crianças espirituais. Então, esse texto aqui diz o seguinte: mas seguindo a verdade em amor. Essa palavra seguindo a verdade em amor, claro que no original significa literalmente para manter a verdade ou falar a verdade em amor. Em amor. Então, quando nós seguimos a verdade em amor, mantendo a verdade em nós, e amar a verdade, irmão, significa apegar-se a ela a todo custo, que é literalmente no grego, isto. Seguir a verdade, amar a verdade e apegar-se a ela a todo custo. Esse é o sentido original desta palavra aqui. Então, quando nós seguimos, amamos, nos apegamos à verdade, consequentemente, cresçamos. Mas cresçamos nessa resposta ao Senhor. Ele vai permitir então, porque estamos respondendo a Ele, que nós venhamos a crescer, não apenas em algumas coisas. A Bíblia diz aqui, cresçamos em tudo. Já pensou você ter um crescimento em tudo? O que significa esse crescimento em tudo? Primeiro, crescer no Senhor. Em segundo lugar, são as outras consequências que nós, enquanto neste mundo aqui, se nós temos crescimento sobre o nosso relacionamento conjugal, nós nunca vamos maltratar o nosso cônjuge. Até nisto, muitas vezes vamos sofrer a injustiça. O meu cônjuge está errado, mas eu sou um filho de Deus maduro, preciso reconhecer, de alguma maneira, ou sofrer aquela injustiça, para que ela então, depois o Espírito vai tratar e vai mostrar que o meu cônjuge estava errado. Mas ela também vai entender que naquele momento eu sofri uma injustiça porque eu amo meu Senhor e assim eu fui orientado. Eu cresci neste ponto aqui. Na educação de filhos, crescemos também em tudo. Mas, irmãos, nunca podemos nos esquecer que o nosso crescimento está relacionado, em primeiro lugar, ao cabeça. Crescendo no Senhor, a vida, aqueles fachos de luz da glória, vem para dentro de nós. Então nós vamos ter maturidade espiritual. Vamos ter discernimento espiritual em todas as circunstâncias. Em um negócio, vamos ter, no nosso trabalho, irmãos, como é precioso você trabalhar com um homem, com uma mulher, que não apenas é de Deus, mas que ele está amadurecendo, é maduro. Irmãos, é muito agradável. As pessoas sempre vão recorrer a esses irmãos, porque ele sempre vai ter uma palavra, porque eles cresceram em tudo, ou estão crescendo, porque aqui cresçamos é um presente contínuo, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Estão me entendendo aqui? Primeiro crescer nele, consequentemente nós teremos discernimento para tratar de todos os assuntos concernentes à vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que é importante que nós venhamos desejar o crescimento. Agora, eu quero que vocês guardem bem isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. Essas verdades vivas, irmãos, elas só podem ser conhecidas à medida que elas estão sendo vivenciadas por nós. Porque Deus não é um Deus teórico, é um Deus muito prático. Ele é prático. Sabe aquelas verdades que você lê as Escrituras, que você entende? Aquilo chama-se revelação. Ele abriu os teus olhos, você conheceu a palavra. Agora a palavra que você conheceu, Deus o Pai, Ele vai criar circunstâncias para que essa palavra que você então conheceu,
Ele não quer apenas que você a conheça, Ele quer formar essa palavra no teu interior, como experiência real. Cristianismo é magnífico, é maravilhoso, porque nós estamos sendo guiados, dirigidos por um ser, que é o amado da nossa alma, nosso próprio Senhor. Irmãos, que lindo que é isso aqui. Então, Ele nos salvou. Segundo, 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, a palavra fala assim, que isto é agradável diante do Senhor, o qual nos salvou. O desejo dele, não apenas nos salvar, o desejo do Pai é que todos sejam salvos, mas não para aí. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, se este é o desejo do Pai, esta é a vontade do Pai para nós, então qual que é a nossa dificuldade em crescer no Senhor? Qual que tem sido a nossa dificuldade? Nós vamos ver aqui algumas dificuldades que impedem o nosso crescimento. Vamos mostrar de uma forma clara dentro das Escrituras. Não vamos ver todos os textos, porque nós temos que nos pautar um pouquinho aqui para não sairmos deste assunto, porque senão nós teríamos que fazer muitas digressões. O que é digressão? Você começa aqui, como o apóstolo Paulo fazia, ele começava um assunto lá em Efésios, de repente ele entrava em outro assunto, e depois voltava para esse assunto de novo, mas porque é muito rico, o nosso Senhor é muito rico. Paulo fala em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta incumbência, este privilégio de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que significa essa palavra insondável? Que não se dá para sondar. É imensurável, a riqueza que nós temos em Cristo é imensurável. Eu e você somos muito ricos, porque nós temos em nós uma pessoa que habita, que Ele é muito rico. Ele é sabedoria, Ele é redenção, Ele é santificação. Colossenses 2, 3 e 4 fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros. Nós abrimos o pote. Que tesouro que é esse? Da sabedoria e do conhecimento. Nós temos tudo nele. Todo o bem que há em nós é Cristo. Então nós temos que descobrir na pessoa de Cristo todo o bem que Ele é. Mas Ele não vai se revelar a nós se nós não o desejarmos. Nós não podemos distrair a nossa mente, irmãos, achar que, como muitos estão pensando, né? Não, Deus vai me abençoar. Mas abençoar com o quê? Um carro novo, uma casa nova, isso, aquilo. Tá, isso também Ele pode nos abençoar. Mas a bênção maior, a riqueza maior, não está nas coisas, está nele. Ele é a riqueza maior. São riquezas insondáveis para o nosso coração, para a nossa vida, né? Então, agora, crescer como cristão, meus queridos, é desejar também ser uma pessoa reta e mais semelhante a Cristo. Porque nós não vamos crescer, e um dos impedimentos de crescimento é quando nós não vivemos uma vida em retidão, uma vida reta. O que é isso? Eu professo ser uma coisa, sendo que os meus atos, a minha fala, os meus pensamentos desmentem tudo aquilo que eu professo ser. Então isso não é cristianismo verdadeiro. Nós sabemos que hoje o que mais existe, infelizmente, é isso, né? As pessoas não vivem uma vida de retidão. Agora, crescimento espiritual não é o mesmo que ser religioso. Porque, irmãos, a religião, ela vem de regime, vem de tradições, vem de mandamentos muito enérgicos que são impostos ao povo do Senhor para que eles cumpram. Não é esse o propósito do Pai. A palavra fala que nenhum dos seus mandamentos são penosos. Você acha que é penoso para mim e para você amar o Senhor e ao nosso próximo? Quem ama o Senhor ao seu próximo, cumpriu todos os mandamentos. Então ele está dizendo para nós, os mandamentos, vou resumir tudo em duas coisas. Amem a mim, o Senhor, e o seu próximo. Para a gente amar uns aos outros. Nisto nós seremos conhecidos que somos discípulos dele. Como que nós somos conhecidos? Pela nossa cidade, pelo mundo.
se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, agora uma pergunta aqui muito contundente. Parece simples, mas ela é contundente. Irmãos, nós nutrimos amor uns pelos outros? Você tem saudade do seu irmão? Você tem saudade do seu irmão? Quer estar junto dele? Irmãos, a maioria das pessoas não tem este afeto, este sentimento, porque está relacionado à alma também. Uma alma tratada pelo Senhor, que foi regenerada no Espírito, Cristo está sendo formado e a alma está sendo tratada. Então, se você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo, se você lê a carta de Efésios, a carta de Filipenses, deixa eu mostrar para vocês um homem que foi tratado na sua alma. Abra aí, por favor, em Filipenses, capítulo 1. Veja aqui, irmãos, o coração de uma pessoa que foi tratada pelo Senhor na sua alma. Vamos aqui ver o coração do apóstolo Paulo absolutamente rasgado. Ele diz assim, capítulo 1, né? Olha só que coisa mais linda, um homem que vivia inteiramente para o Senhor. Ele diz no versículo 3 assim, olha que interessante: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, como o coração do apóstolo Paulo era carregado de amor pelos irmãos. Então se ele tinha saudade, se ele recordava, é porque ele tinha saudade. Ele diz assim, fazendo sempre com alegria. Irmãos, ele orava, mas orava com alegria. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Por quê, irmãos? Percebe que essas aqui não são orações egoístas. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E aqui, irmãos, veja aqui o versículo 7. Diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas prisões, algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, ele trazia no coração. E o 8 diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros, vida de retidão, e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vocês estão vendo aqui, irmãos, uma pessoa que de fato amava. E as orações dele você nunca vai encontrar na Bíblia o apóstolo Paulo orando para si: Senhor, me abençoe. Ele já era abençoado, tinha uma convicção muito grande disso, né? Senhor, não. Ele sabia quem era o Senhor. Ele amava o Senhor, mas Paulo descansava no amor do Senhor por ele. Nós amamos o Senhor, mas parece que não é suficiente. Então o amor dele em nós, nos amando, é suficiente para a gente crescer, para a gente amar com o amor que ele nos deu. Então, irmãos, qual a dificuldade de nós crescermos, irmãos? Naquele que é o cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Irmãos, não vai haver um crescimento espiritual se nós de fato não vivermos uma vida reta. Por que Davi crescia? Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai verificar que aqueles irmãos do passado, Abraão, Isaque, Jacó, Sansão, de alguma maneira, Davi, Salomão, eles tinham uma visão de crescimento espiritual. Eles almejavam crescer espiritualmente, e eles iam crescendo. Percebe? Eles sabiam quem era o Senhor, temiam o Senhor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, permita-me mais um versículo da palavra. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, vai mostrar todas as escrituras sagradas. O desejo do Pai é que nós, seus filhos, avançamos nele, no conhecimento dele.
2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 10, que diz assim. Olha que interessante aqui, irmãos. Ia Davi crescendo, um gerúndio, ele crescia, né? Então ele crescia hoje, crescia amanhã. A vida de Davi era uma vida de crescimento, de ascensão, de maturidade espiritual, né? Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Por que ele crescia? Porque aquele que de fato dá o crescimento habitava nele. Você se lembra que Paulo escreveu o seguinte, lá em Coríntios, olha, para tratar daquele assunto, porque lá na igreja de Corinto tinha muitos grupos, né? Um grupo de Apolo, um grupo de Paulo e o grupo de Cristo. Paulo condenou todos eles. Nós somos de Cristo. E aí Paulo fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós plantamos. Um planta, o outro rega. Mas o crescimento, quem dá é o Senhor. Então, irmãos, nós que confessamos que estamos crucificados com Cristo, Cristo é a nossa vida. Então, qual é a dificuldade para nós crescermos no Senhor? Qual é a nossa dificuldade? Porque, irmãos, se nós estamos nele plantados, lembra de Gálatas 1,4, que nós fomos desarraigados deste mundo perverso, fomos arrancados pelas raízes, e Deus, pelo Espírito, nos plantou em Cristo. Colossenses 2, né? Os versículos 6 e 7, fala que nós estamos nele radicados. Radicados é plantados. Ou seja, as nossas raízes estão em Cristo. Se as nossas raízes estão em Cristo, se nós não crescermos, tem alguma coisa errada. E outra coisa, lembra o que o nosso Senhor disse lá em João 15? Todo ramo estando em mim, se não produzir fruto, se não crescer, para produzir fruto precisa de crescer. E se não cresce, não vai produzir fruto. O que ele vai fazer? É cortado e lançado no fogo. Então, crescimento é algo muito sério, irmãos. Nós temos que então almejar crescer no Senhor. Agora, tem aqui alguns embaraços que impedem o crescimento. A palavra fala em Hebreus, capítulo 12, né? Versículo 1. É para nós nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então fala que todo o peso, mas que todo o peso que é esse? Irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que temos que deixar. Temos que renunciar a outras, se quisermos crescer. Porque a palavra fala de uma forma tão clara, né? Deixa eu falar para vocês aqui, em primeiro lugar. Nós temos que desvencilhar de muitas coisas. Se você ler Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25, lá diz o seguinte: cada um fale a verdade com o seu próximo, porque vocês se despiram do velho homem. Então não temos mais necessidade de mentir um para o outro. Fale a verdade. Então esses são os pesos que ainda muitos carregam. Mentem com facilidade, enganam com facilidade, podem ficar irados, mas a ira muitas vezes ela extrapola. Devemos, às vezes, em circunstâncias, porque somos humanos, nós vamos ficar irados. Mas a orientação é não pequeis, não pequeis, entende? Então, isso tem que ser desvencilhado. E uma outra coisa, nós temos que negar, ou então, o que significa negar a si mesmo, nesse sentido para o crescimento? Eu vou ter que mostrar mais um versículo para vocês. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Deixa eu explicar de uma forma bem prática aqui, o que significa no caso esse negar a si mesmo. É rejeitar algumas coisas, irmãos. Então diz assim, 2 Coríntios 4, 1 e 2. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, aqui está, essa palavrinha aqui tem que ser apreciada. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então,
Primeiro é despojando de algumas coisas e rejeitando outras que vão vir. Porque se nós não rejeitarmos, essas coisas entram em nós. E aí se torna pesada para nós. E Hebreus 12:1 diz que é para a gente deixar todo o embaraço, todo o peso e o pecado que tão de perto nos assedia. Senão nós não vamos crescer, irmãos. Então vamos avançar um pouquinho aqui para a gente ver algo mais sobre a importância de sermos maduros. Nós estamos diante de um Deus que tem o maior prazer em se revelar a seu povo. Deus, o Pai, Ele tem um grande prazer em se revelar ao seu povo. Mas um detalhe que é importante, Ele não vai se revelar se nós não o desejarmos que Ele se revele. Que nessa reflexão, o próprio Senhor enche os nossos corações com calor, com amor, com o conhecimento do quanto Ele tem feito por nós. Irmãos, isso aqui, temos que meditar naquilo que Cristo é e fez. Se nós meditarmos, o nosso coração vai se encher do amor e do calor de Deus. Agora, que Ele mesmo venha completar a obra que iniciaste em cada um de nós, pois Ele é fiel. Filipenses 1, verso 6, a Bíblia diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Essa palavra aqui, há de completá-la, no grego significa epitelesei, que é executar, terminar. E tem uma palavrinha aqui também, no grego, que é a palavra há de completá-la, no grego, por incrível que pareça, tem uma palavra chamada sofrer. Tem uma raiz que significa sofrer. O que Deus quer mostrar para nós aqui? Porque Paulo está dizendo o seguinte: eu estou plenamente certo de que aquele Deus que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E o que Ele vai usar aqui? Ele vai executar, Ele vai terminar, ainda que isto cause sofrimento em nós. Irmãos, vocês entendem? Porque se nós não respondermos ao Senhor, o que é responder ao Senhor? Viver uma vida digna de humildade, que é o próprio Senhor, uma vida em amor, uma vida em santidade, uma vida de desejar o Senhor, uma vida de poder carregar os nossos irmãos nas costas. Tudo isso vai contribuir para o crescimento, mas Ele vai completar a sua obra. Porque nisto aqui, irmãos, não se iluda. Eu e você, nós temos responsabilidades. Deixa eu citar para vocês um versículo, aqui em Filipenses mesmo, capítulo 2, vocês podem abrir junto comigo. Filipenses 2, os versículos 12 e 13. Veja só que interessante aqui. Mas Ele vai completar essa obra em nós com a nossa ajuda, com a sua ajuda. Agora, se você se recusar a ser ajudado pelo Senhor, o que vai acontecer? Você vai sofrer algumas dores, porque o Pai corrige a quem ama, e Ele açoita todo que recebe como filho. Muito interessante. Olha só, Filipenses 2:12, diz assim a palavra: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Olha a nossa responsabilidade aqui. Desenvolvei no original é crescer, é progredir. É o sentido da palavra aqui, desenvolver. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que vai executar, efetuar, mas nós temos que desenvolver. Então, a salvação da alma, Ele não vai fazer sozinho, Ele vai fazer junto conosco. A obra da cruz, a regeneração do nosso espírito, que estava morto, foi regenerado, Ele fez sozinho, mas a salvação da nossa alma, Ele vai fazer junto conosco. Às vezes vai infligir dor. Então, quando você começar a sentir assim alguma angústia, alguma dor, volte para o Senhor, nunca fuja dele, porque, queridos irmãos, as pessoas muitas vezes que se afastam dele, consequentemente vai ficar muito angustiada. Aí o Senhor começa a apertar
seu alicate e a pessoa fica desesperada, né? Então a palavra fala que Deus cogita meios para que o desvalido não fique arrojado da sua presença. Ele fica pensando em meios para nos atrair para Ele. Lembra de Gomer, a mulher de Oséias, que era uma prostituta? Então, quando Oséias a presenteou tanto, porque quando nós amamos a pessoa, nós queremos presenteá-la. Deus, o Pai, nos ama, Ele nos dá tanto presente, irmãos, nos dá tanto privilégio, é que nós não sabemos nós não sabemos atentar para isso. A saúde, nós estamos de pé aqui hoje, né? Tranquilos, você não está saudável, né? Todos os seus órgãos funcionam plenamente bem, você tem um lar, tem um monte de roupa, você tem ali a sua geladeira com muitos alimentos. Talvez você está até pensando aqui o que eu vou fazer hoje, né? Se é carne de porco, se é churrasco, se é carne de panela, fica até perdido, porque é muita coisa que o Senhor nos dá para nós, né? Uma linguicinha, então a gente fica pensando nisso. Irmãos, vê os detalhes que o Senhor faz em nós. Então, Ele diz aqui algo muito interessante. Ele quer fazer isso junto com cada um de nós. Desenvolver a vossa salvação. Ele ama dar presente para nós. Agora, quando Gomer saiu de casa, porque ela achava que eram os amantes dela, do mundo, que fazia isso com ela, o que o Senhor fez com ela? Primeiro vamos lá para Oséias, vocês vão ver que interessante aqui. Oséias, capítulo 2, veja o que o Senhor fez aqui com Gomer. Diz assim a palavra, olha só. E claro que Gomer, ela é um retrato do povo de Deus, do povo infiel de Deus. Diz assim a palavra, versículo 2, ele fala assim, o Senhor, Oséias 2, verso 2, diz assim, repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Quão errada está ela? E quão erradas muitas vezes estão nós, irmãos, quando nós dependemos das aquisições mundanas. O que significa? Agora entrou um novo presidente, então agora vai mudar. Irmãos, não vai mudar. Vai mudar se nós intercedermos por ele. Deus pode fazer, mas a nossa suficiência vem de Deus. Vem sempre de Deus. Então o que Deus faz aqui no versículo 6? Diz assim, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Para quê? Para que ela não avance muito. Entende, irmãos? Às vezes uma pessoa está numa vida de prostituição, graças a Deus pela AIDS, que dá um break na vida de prostituição de muitas pessoas. Na época, houve assim, porque cada carnaval que tinha, depois de 9 meses, nascia milhares de crianças, fruto do carnaval, sem pai e sem mãe. Porque as mães deixavam com as vós, os pais não assumiam nada, ficavam as mulheres perdidas. Estão me compreendendo? Então, irmãos, colocou a AIDS, deu um break. Aí, pelo menos 5 anos, não cresceu. No carnaval, então, não tinha muitas meninas grávidas, o pessoal tinha medo. Mas aí depois, o sistema que é maligno, inventou pode fazer, não tem problema fazer com a AIDS, mas use a camisinha, entende? Misericórdia, camisinha não é segura, por quê? Porque foi feito pelo homem. Estão me compreendendo, irmãos? Mas, então, esse sentido aqui de cercar o caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Está vendo? Deus levanta muro. Deus cria muitas circunstâncias para que a gente volta para Ele. Percebe? Então, irmãos, nós temos que, de fato, ter essa responsabilidade, que o Senhor vai completar essa obra, mas vai depender da minha e da sua ajuda também. Da nossa rendição a Ele. Senhor,
está doendo, mas avança em mim, Senhor. Eu quero ser tratado. Completa esta obra na minha vida. Esse é o sentido aqui. Então vamos avançar um pouquinho mais. A falta de responder ao Senhor e à sua palavra tem feito de muitos servos do Senhor negligentes. A falta de desejo em crescer no Senhor tem feito muitos retrocederem na caminhada com nosso Senhor e a sua igreja. Muitos, por negligenciar a comunhão da igreja, as reuniões não produzem mais aquele impacto, aquela frescura e vivacidade que deveriam sentir. Quando uma pessoa se afasta da vida da igreja, seu coração não se agita mais pelo seu Senhor e, consequentemente, outras coisas vão ocupando seu coração. Jamais deixe de olhar para o Senhor, pois somente Ele pode te satisfazer. Somente Ele, irmãos. Quando uma pessoa não se satisfaz no Senhor, ela tem um nome muito bonito de evangélico. Mas são pessoas irritadas, nervosas, não conseguem sentar e ficar ouvindo a palavra pelo menos 50 minutos. Fica uma inquietação, uma agitação interna, né? Não avançaram, o Senhor dá tantas oportunidades e a pessoa não está respondendo. O que pode acontecer é que às vezes ela só teve um conhecimento mental, teórico. E aí é muito fácil para que Satanás venha e cegue o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Aquilo que nós conhecemos como que o próprio Deus envia a operação do erro para que eles creiam a mentira. Vamos ler aqui Oséias 4:10, que diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Eu não quero mais o Senhor, eu vou curtir minha vida, vou viajar. Eu e a minha família, aos domingos, então a gente tem que, vamos para o grande centro, vamos para um shopping, na igreja hoje não. Se der eu vou à noite, se não der, tanto faz. Irmãos, essa comida que nós comemos fora deste leite genuíno, não vai nos satisfazer. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Né? Você se lembra daquele texto lá de Isaías 29:8? Abra a sua Bíblia. Muito interessante. São pessoas que às vezes elas têm alucinações, que são filhos e filhas de Deus, né? Mas quando elas acordam para a realidade, elas estão aí famintas, né? Isaías 29, versículo 8. É mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Olha o que diz aí, Isaías 29, verso 8. Será também como o faminto, porque todo aquele, irmãos, que é filho de Deus, é faminto por Cristo. E quem não é filho de Deus, tem sede e tem fome, mas só que ela não sabe do que é. Né? Então, será também como o faminto, que sonha que está a comer, mas acordando, sente-se vazio. Esse acordando aqui, o sentido dessa palavra aqui, acordando, é um despertamento para a realidade. Quando Paulo fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, se está na fé ou não. Né? Se Cristo não está em vós, vocês estão espiritualmente mortos. Né? Então, sente-se vazio, é oco. Puxa vida, mas acordando, despertando, quando cai em si, sente-se vazio. Ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Porque, irmãos, quem com Cristo não ajunta, espalha. De alguma maneira estão espalhando. Quem com Cristo não ajunta, estão sempre espalhando. Qual o sentido de espalhar aqui? O irmão aqui vai para a reunião da igreja hoje, né? Ô irmão, mas você já não foi cedo ouvir a palavra? Por que você tem que ir à noite? Então eles usam para espalhar. Esse é o sentido aqui. Entende? E a pessoa está vazia. Aí cria-se uma expectativa. Vou estar com meu amigo. Vou estar lá comendo, bebendo, né? Se divertindo. Essa é a visão do mundo. Comemos e bebemos que amanhã morreremos.
Estão me entendendo aqui, irmãos? Mas são vazios. Irmãos, nós precisamos ser nutridos, alimentados com Cristo, porque Ele é o único que satisfaz a nossa fome. Você lê aquele texto de João capítulo 6, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou aquele que satisfaz a tua fome. Eu sou aquele que mata a tua sede eternamente. E nós bebemos da água do mundo. Quem beber desta água do mundo, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque Ele nos alimenta, Ele mata a nossa sede. Irmão, isso é tão precioso. Ele fala assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Esse viverá aqui é um viver eterno, maravilhoso. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Porque deixaram de olhar para o Senhor. Lembra de Isaías 45, 22? Olhai para mim e sede salvos, todos os moradores da terra. Olhai para mim. O que é olhar para o Senhor? Olhar para a sua palavra, né? Muito interessante. Então, irmãos, vamos avançar mais um pouquinho. Pensar no grande amor de Deus ao dar seu Filho amado para você e juntamente com Ele todas as coisas, irmãos, isso não agita o nosso coração? Pensar que Ele fez tudo por nós, deu seu Filho amado para você e juntamente com Cristo te deu todas as coisas, porque nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Pensar que Ele pode amar tanto, que se dispôs a morrer por você, para levar-lhe aquela união com Ele, para fazê-lo experimentar a sua plenitude. Pensa nisso, irmãos. Pensar que Ele veio levá-lo à glória, à filiação. Se é filho de Deus em Cristo, morremos e ressuscitamos com Jesus, Cristo, para ter a vida de Deus em nós. Isso é maravilhoso. 1 João 5,12, a Bíblia diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida aqui, irmãos, não é essa vida da alma, é a vida zoe no grego. Quem tem o Filho tem a vida zoe. O que é a vida zoe? É a vida de Deus. A vida de Deus em nós. Ele nos deu Cristo e juntamente com Cristo nos deu todas as coisas. Não falta nada para nós. Irmãos, Cristo tem satisfeito a sua vida? Se Ele habita, sim. Mas se não habita, não. Não satisfaz. Mas se Cristo habita, nós somos plenamente satisfeitos. Colossenses 3,4 fala: quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, para pensar um pouquinho. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também, união com Cristo, também vós sereis manifestados com Ele em glória. Isto vai acontecer. Isso é alimentar a nossa esperança. Entende, irmãos? Que o Deus da glória vos encha de esperança no vosso crer. Nós seremos manifestados com Ele em glória. Isso vai ser um fato real, porque Ele disse, e Ele não pode mentir. Eu tenho convicção de que quando Cristo se manifestar, eu também serei manifestado com Ele em glória. Como é que vai ser? Eu não sei, mas só sei que vai ser em glória. É precioso saber que até a própria natureza aguarda a manifestação da glória dos filhos de Deus. Olha só, irmãos. Jeremias fala que quando passa um filho de Deus assim, usando uma alegoria, fala que as árvores, elas batem palmas. Passando um filho de Deus, trazendo no seu interior o Rei do universo. As árvores, como que estivesse temor e tremor, elas aplaudem, elas louvam. Não é assim? Que lindo, irmãos. Precioso demais isso. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui, queridos. O Senhor Jesus deve ser para todo filho de Deus tão íntimo, tão amado e tão próximo. Ele é uma pessoa que governa não somente o universo, mas também a sua vida.
Ele significa tudo para você. Que o seu amor pelo Senhor Jesus Cristo nunca termine, irmão. Ele deve estar soando em nossos corações dia e noite, nosso amor por Ele. E especialmente ao nos aproximarmos do fim dos tempos, quanto mais importante é que estejamos literalmente, diariamente vivendo esta realidade. Porque Deus, Ele quis que o seu Filho fosse revelado a nós. E se Deus não quisesse, nós nunca iríamos poder conhecê-lo. Mas Deus quis. Vamos ler aqui, Colossenses 1:27. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, que maravilhoso. Deus quis dar a conhecer, então nós podemos conhecê-lo. O que Deus quis dar a conhecer para mim e para você? O versículo fala, qual seja a riqueza da glória deste mistério. Cristo é o mistério de Deus, mas Deus quis que Ele fosse revelado a nós. Ou seja, Deus se revelou na pessoa de Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, disse o nosso Senhor para Filipe, né? Então, irmãos, isso é maravilhoso, preciosíssimo demais para o nosso coração. Não há nada mais triste e trágico do que um cristão que não avança. Sabe por quê? Se ele é mundano, o seu coração é integral para o mundo. Ama o mundo, vive no mundo, quer as coisas do mundo, ama as paixões do mundo. São pessoas que não conhecem a Cristo. Então, tudo que é do mundo, ele sabe. Ele tem a sua opinião sobre o mundo, tem isso, tem aquilo, etc. A opinião do Filho de Deus para o mundo é que este mundo está condenado. Não vai ser nem julgado. Já está, a minha opinião do mundo, esse mundo, o mundo está condenado pelo Senhor. Mas como assim? A Bíblia diz, quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está condenado. Só falta receber a sentença. Irmãos, o mundo está cego para essas verdades aqui. Então, queridos, mas o Pai quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo. Cristo dentro de vós, a esperança da glória. Que maravilha. Irmãos, mas não apenas isso. Quando então o Senhor Jesus, Ele entrou na glória e foi glorificado, Ele enviou a promessa do Pai e o seu bendito Espírito. Irmãos, para que o Espírito Santo de Deus foi dado para nós? Claro que não apenas, me entenda bem, não apenas para revelar tudo que é de Cristo, mas nós temos também, se desfrutarmos a comunhão do Espírito, uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente ler esse versículo. Lembra de 1 Coríntios 2, versículo 12? Que versículo tremendo, irmãos. Graças a Deus, porque esse texto está nas Escrituras Sagradas. 1 Coríntios 2, capítulo 2, né? O versículo 12. Olha que coisa preciosíssima. Eu vou ler aqui o 12 bem compassadamente para a gente apreciar melhor. Diz assim a palavra, olha só. 1 Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Veio de Deus nós recebemos, aquele que veio de Deus. Para quê? Para quê que nós então recebemos o Espírito? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não temos como pagar nada. Para que a gente conheça pelo Espírito o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, isso não alegra o nosso coração, irmãos? Isso deve agitar o nosso coração para com o Senhor. Que coisa mais linda. E Paulo fala no versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Normalmente, uma pessoa que não avançou no Senhor,
que é um filho de Deus, ainda que seja filho de Deus, mas não cresceu e não almeja crescer, as mensagens são mais ou menos assim. Eu já ouvi muitas mensagens. Pessoas muito famosas, no mundo inteiro, no Brasil também, que dizem assim: irmãos, você tem que crer em Jesus. Crer em Jesus, porque você não sabe o que espera lá na glória. A Bíblia diz que coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem penetrou no coração humano, são as coisas que Deus preparou para você na glória. Não é assim que se interpreta. Olha só aqui o versículo 9, desse capítulo 2 aí. Como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para quê? Não é assim, então na glória, ai que legal, vai ser lá. Não, errado, começa aqui. Olha como é que diz o versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o Espírito Santo que habita em mim e em você, irmão, acorda. O Espírito Santo que habita em mim e em você é o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus, naquela união inseparável e indissolúvel. É o Espírito que habita em nós. Irmãos, nós não podemos viver uma vida, irmãos, uma vida de máscara, uma vida de negligentes, uma vida como se o Senhor não existisse. Que o Espírito Santo então possa agitar o nosso coração para Ele mesmo. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui, irmãos. Agora, quando nós fomos regenerados, nós nos tornamos um ser muito esquisito. Sabe por quê? Porque agora nós temos duas naturezas. Os que são do mundo só tem uma, ou seja, a natureza adâmica caída. O mundo só tem essa natureza adâmica caída. Mas os filhos de Deus têm duas naturezas, a humana e a divina. Você não era humano, e é humano, e vai ser humano eternamente. Mas você, além da natureza humana que está sendo tratada pela cruz, você recebeu uma natureza divina, a natureza de Deus, a zoe de Deus. Percebe? Se o Senhor Jesus tinha, Ele é Deus, Ele é divino, natureza divina. Mas Ele compartilhou a dele com a nossa, e Ele também, quando se fez carne, ganhou também uma natureza humana, sem pecado. Assim como Ele é, nós somos neste mundo. O Senhor Jesus tem duas naturezas na glória. Qual natureza que Ele tem na glória? A humana e a divina. Nós estamos na terra ainda. E nós temos quantas naturezas, irmãos? Duas. A humana e a divina. Tá certo? Preciosíssimo demais. Então, por isso que Paulo diz o seguinte, em Gálatas 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque, irmãos, se nós tivéssemos só uma natureza, não tínhamos essas oposições aqui. São opostas entre si. Quando uma pessoa faz um transplante de algum órgão, né? Tem aqui algumas enfermeiras, né, que pode dizer isso, ou estudou isso. Quando a gente recebe aquelas pessoas que fazem transplante de rim, fígado, coração, tem que esperar um pouquinho para ver a reação, porque tem alguma coisa estranha. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos a carne, mas quem que manda aqui? É eu ou é Ele? Né? Ontem o irmão na pregação foi tão precioso sobre aquele texto, que Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Somos dele, então se somos dele, Ele é o nosso dono. Então se Ele é o nosso dono, eu estou lá na minha casa, vamos colocar um exemplo aqui. Eu estou lá, eu e minha esposa, nós queremos o sofá assim. Ele fala, não, eu que sou dono aqui, eu quero o sofá aqui. Não, mas fica aqui. Aí é aquela luta entre o espírito e a carne. Está me entendendo? Mas se nós formos um pouquinho sábios, qual é o lugar da carne, irmãos? Os que são de Cristo, Gálatas 5,24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. 2 Coríntios 4,10, levando sempre e por toda parte o morrer ou a mortificação de Jesus em nosso corpo, para que a vida dele se manifeste. Então quem manda é Ele.
Então, Ele que deve e governa a vida de todo homem e mulher maduro. Somos guiados pelo Espírito, então nós somos de fato filhos de Deus. Avançando um pouquinho mais, irmãos. Se não houvesse duas naturezas aqui no caso, não haveria nenhuma luta. Então nós vivemos uma luta que ninguém vive, mas somente os cristãos. Agora, essa natureza que foi depositada em nós, o Espírito Santo, ele geme, peleja, batalha incansavelmente para que nós possamos responder a tudo aquilo que temos recebido na nossa nova natureza da parte do Senhor. Gálatas 4:6, a palavra fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Que maravilha! Então, irmãos, graças ao Senhor, nós falávamos algum tempo atrás sobre a questão da oração, que o Filho de Deus habitando em nós, Ele que clama. Ele tem este desejo de se comunicar com seu Pai. Então, Ele clama em nós, Ele intercede por nós. E até com gemidos inexprimíveis. Mas o que é mais maravilhoso ainda, irmãos, é não apenas o Filho habita em nós nesse sentido aqui, mas o Deus que é 3 vezes santos, 3 vezes santo, Ele habita em nós. É uma revelação tão preciosa. Isso está apenas em um versículo, Romanos 8, versículo 9. Você quer ler? Vale a pena. Veja aqui que não é apenas o Filho que habita em nós. Não só esse texto, mas outros textos também vai afirmar exatamente isso. E graças ao Senhor que nós temos o privilégio para conhecer essas verdades tão explícitas para nós e tão ocultas aos olhos de muito. Romanos 8, 9 diz assim, preste atenção, irmãos, olha que lindo texto nós temos aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha aqui que interessante. Primeiro fala aqui, olha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. O Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo mesmo. Agora veja aqui. Mas não apenas o Espírito Santo. Se de fato o Espírito de quem? De Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, temos aqui a habitação do Espírito, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Trindade Santa habitando em nós. Que maravilha que é isso. Agora, olha o versículo 15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ele clama, mas nós também clamamos. Que maravilha isso, irmãos. Vamos avançar. Nós, por pouca coisa, desistimos dos outros. Desistimos de nós mesmos. Por que uma pessoa se deprime? Porque ela cansou e desistiu de si mesma. Depressão, em um sentido, é uma coisa muito abençoada, porque é isso o que o Senhor quer fazer conosco mesmo, ou seja, nos levar ao fundo do poço. Ele quer ver até onde você vai caminhando no seu jeito, do seu jeito, com as suas próprias forças, com os teus próprios recursos. Ele vai deixando, ele quer ver até onde que você vai. Agora, o que é de bem-aventurado no cristão é que essa nova natureza no cristão não é uma natureza qualquer. Ela simplesmente é a natureza de Cristo, a natureza divina. Vamos ler 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, nós temos dentro de nós essa natureza, somos coparticipantes. Por que ele colocou aqui coparticipantes da natureza divina? Porque nós somos humanos e temos a divina, nós coparticipamos. A divina e a humana estão entrelaçadas em uma só.
como nosso Senhor Jesus ganhou a natureza humana. É uma natureza humana e a divina, elas têm que andar em harmonia, nunca se opor. Porque quando nós resistimos ao Espírito, isso vai trazer muitas dores para nós, né? Então, a natureza humana nossa deve responder à divina que habita em nós, andar em harmonia. Então, não vamos ter dor, não vamos ter luta, não vamos ter briga, vamos estar crescendo, né, em maturidade espiritual, né? Por isso que ele fala lá em Hebreus 3:1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, natureza divina. É muito precioso isso para nós. A nossa vida com o Senhor começou quando cremos em nossa crucificação junto com Ele. Mas não é um assunto encerrado. Não para aqui. Começou aqui, mas agora temos uma jornada toda para ser vivida. Não apenas Cristo vive em mim, mas é necessário que Cristo seja formado também em mim. Entende, irmãos? Gálatas 4:19, Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Depois vocês leem aí na capa do boletim, tem algumas dicas, como Cristo é formado em vós. É pela cruz, pelas circunstâncias, pelo deserto, pela palavra e pelo Espírito. Começa pelo Espírito na palavra. A palavra que vai fazer esses cortes muito interessantes pela força do Espírito. Então ele vai usar aqui a cruz, vai usar as circunstâncias, vai usar o deserto. Gente, mas eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Pergunta errada. Senhor, para quê? Ou o que tu queres mostrar com isto? Né? E ele vai mostrar. Mas irmãos, precisamos então de que Cristo seja formado em vós. Em todo aquele que nasceu de novo, Cristo vive nele. Mas nem todo aquele que nasceu de novo tem Cristo formado nele. Porque Cristo ser formado é uma questão de ter o caráter dele. Senão, teríamos que dizer que todos os cristãos são exemplos de humildade, de mansidão, de bondade, mas não são, não é assim? Tem muitos cristãos, irmãos, que é uma vergonha, percebe? Então não são maduros, não tem Cristo formado, né? Porque se tivesse Cristo formado, nós teríamos que admitir, não, os irmãos aqui são todos humildes. Olha que pastor humilde, né? Olha, mas irmãos, falta muita coisa ainda para que ele seja formado em nós. Nossa, aqui homem manso, como o Cláudio é um homem tão manso, né? Vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Vocês querem me conhecer? Se a Adriana for sincera, pergunta para ela. Olha para ela. Vocês vão me conhecer quem eu sou. Entende? Ah, mas imagina só, se eu perguntasse aqui para o irmão Edson, né? Fala a respeito da sua esposa. Sincero. Não, eu vou dar um testemunho aqui da minha esposa. A minha esposa, já ia falar muitas coisas, né? Meu irmão Luiz, vem aqui e fala da tua esposa. Sinceridade. Ah, rapaz, eu sei que depois vou assinar a carta de divórcio, mas olha, ela é isso. Fala dele, nós somos assim, irmãos, mas nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Ele vai tratar de nós, né? Quando alguém mexe na nossa ferida, meu Deus, cadê o cristão? Cadê aquele homem tão humilde? Cadê aquela mulher tão humilde? Filho de Deus? Mas se formos maduros, então pode mexer. Pode mexer. E ainda a gente vai dizer o seguinte, olha, irmão Luiz, tem uma pessoa aí que está falando mal de você na cidade. Aí você fala assim, você pegou o telefone dele? Eu falei, não peguei. Mas por quê? Porque tem muitas coisas que ele não sabe a meu respeito que eu iria falar para ele falar completo. Ele está falando só um pouquinho de mim. Não tem problema. Se ele me conhecesse, ele ia ficar assustado, né? Os feitos do homem ultrapassam até os feitos do maligno. Jeremias 5:28. O homem, ser humano sem Cristo, é uma peste. Peste. Terrível. É por isso que o Espírito Santo continua trabalhando em nossas vidas. Pois o Espírito não apenas anunciará tudo de Cristo a nós, mas também irá formar tudo dele em nós. João 16,14, a palavra fala assim: Ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha que interessante esse versículo. Ele, o Espírito Santo, vai me glorificar. Por quê? Ele vai receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, tudo aquilo que ele quer anunciar para nós, ele vai formar em nós também. Senão nós não vamos crescer. Porque senão, se a gente ouvir a palavra e não misturar ela com fé, se aferrar a palavra, guardar a palavra no coração, vamos ser como aqueles irmãos lá do passado. Eles não misturaram a palavra com fé, os corpos deles ficaram caídos lá, prostrados no deserto. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque precisamos de ter essa convicção, esse desejo de crescermos nele. Senão nós não vamos avançar no Senhor. E o Pai quer uma família de filhos semelhante a seu Filho, maduros em Cristo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós te agradecemos ao Senhor pelo tempo que passamos aqui, Pai, lendo as Escrituras. Também, Pai, pedimos que a Tua palavra não volte para Ti vazia. O Senhor abençoe a Tua palavra, Pai, para que ela então penetre nos nossos corações, que ela nos espanque, que ela nos perfure, que ela nos vivifique e nos edifique. E coloque este anseio para que nós possamos crescer a maturidade espiritual, Pai. Faça isso por misericórdia em cada um de nós. Em nome de Teu amado Filho Jesus, nós oramos. Amém.